só dar um delay, entrou. Bom, boa noite a todos. A gente está aqui com a aula do Dr. Marcos Valadão. Dr. Marcos Valadão, para quem não conhece, para as poucas pessoas que não conhecem, né? É um cirurgião oncológico muito bem conceituado no Rio de Janeiro, staff do INCA já há muitos anos, coordenador do grupo de colo retal, proctor em cirurgia robótica da Redditor, cirurgião robótico do INCA, e além de ser meu amigo pessoal, eu tenho muito prazer em o Dr. Marcos estar fazendo a segunda aula do programa de cirurgia oncológica online do Instituto Nacional do Câncer. Marcos, está com você, obrigado pela sua presença, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos, pela essa oportunidade e parabenizar também essa oportunidade de parabenizar também esse canal de ensino. Espero que vocês também todos aqueles cirurgiões que queiram aprender sobre cirurgia oncológica. Carlos, parabéns mais uma vez pela atitude. E vamos em frente. Você está me ouvindo bem, Carlos? Tá. Então, vou começar aqui. A gente vai falar sobre os princípios da cirurgia oncológica no câncer de reto. Vou falar, basicamente, o que é que um cirurgião que trata câncer de reto precisa saber, ter noção para tratar câncer de reto. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Minha apresentação desapareceu. Eu vou interromper aqui e vou compartilhar de novo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Deixa eu abrir de novo aqui a apresentação aqui, que acabou fechando. Tá bom, já foi. Bom, então... Entrou, tá legal, Marquinhos, tá legal. Entrou? Tá bom. Quando eu falo em câncer de reto, estou me referindo ao câncer de reto extraperitoneal, aquele que se localiza abaixo da reflexão peritoneal, né, que pelo exame físico é aquela lesão que é tocável ao exame digital, né, então geralmente fica em torno de até 10, 12 centímetros da margem anal, e que pela ressonância a gente consegue detectar que está abaixo da reflexão peritoneal. Então, esse é o tumor de reto extraperitoneal que eu vou me referir, porque o tumor de reto intraperitoneal tem um comportamento diferente, ele tem um comportamento semelhante ao tumor de cólon, então o tratamento e toda a lógica do tratamento é semelhante ao tumor de cólon. Então, o que a gente vai falar aqui é basicamente o tumor de reto extraperitoneal, que é o reto médio e o reto inferior. Né? Então, para a gente falar de tratamento e princípios oncológicos, a gente deve lembrar que o nosso interesse, além do controle local da doença, então a técnica cirúrgica é uma coisa importante, né? O controle local uma cirurgia bem feita vai levar um controle local adequado e isso vai proporcionar uma sobrevida longa a esse paciente, porque quanto menor a chance de recidiva local, menor a chance de recidiva à distância. Mas a gente deve lembrar que a gente deve buscar também a qualidade de vida. E para isso, dentro da técnica da cirurgia oncológica no câncer de reto, a gente deve pensar nas preservações das funções tanto esfincteriana quanto sexuais, e aí a preservação nervosa
é fundamental nesse sentido, a gente vai ver mais na frente. Então, hoje em dia, o sucesso do tratamento do câncer de reto e qualquer tumor é a abordagem multidisciplinar, né? Então, todos os elementos têm importância fundamental na decisão do tratamento, mas a gente sabe que o cirurgião é um fator decisivo por vários motivos. Primeiro, porque ele pode selar o prognóstico do paciente, ou seja, uma cirurgia feita de forma inadequada vai causar uma consequência muito grande para esse paciente. Então, é fundamental que os princípios da cirurgia oncológica sejam seguidos à risca para que a gente tenha a menor chance de recidiva local e, com isso, melhorando o prognóstico do paciente. Então, o cirurgião é um fator prognóstico muito importante. Tem vários trabalhos mostrando isso. Esse é só um exemplo, publicado em 2002, que mostra exatamente isso. Esse trabalho comparou durante décadas dois cirurgiões especialistas que se dedicavam ao tratamento do câncer de reto, comparado com cirurgiões não dedicados ao tratamento do câncer de reto. Vocês podem ver que durante os anos, os dois cirurgiões tiveram um resultado melhor, ou seja, isso daqui é margem radial comprometida. Vocês vejam que eles conseguiram melhorar os seus resultados, né, porque eles estavam realmente dedicados ao tratamento do câncer de reto, e a margem radial comprometida deles reduziu bastante em comparação aos outros cirurgiões não dedicados ao tratamento do câncer de reto. E quando a gente vai avaliar a sobrevida desses pacientes, a gente vê que aqueles pacientes tratados, operados pelos cirurgiões dedicados ao tratamento do câncer de reto, tiveram uma sobrevida maior do que os cirurgiões não dedicados ao tratamento do câncer de reto. Então, primeira mensagem é que o cirurgião realmente é um fator prognóstico, e no câncer de reto isso está mais do que comprovado. Então, a gente deve pensar que, por um lado, a gente tem que fazer uma cirurgia radical para que a chance de recidiva seja baixa, mas, por outro lado, a gente tem que pensar na qualidade de vida do paciente. Isso significa preservação autonômica, preservação esfincteriana e uma reconstrução para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível. Então, para entender como são os preceitos da cirurgia, a gente tem que entender a anatomia do reto, e isso é fundamental para a gente entender o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Então, o reto é envolto por esse estojo, né, de gordura e de tecido linfático, chamado mesorreto, né? Esse estojo, ele envolve as camadas do reto, certo? E esse estojo, ele tem um envelope chamado fáscia própria do reto, que é uma fáscia bem delgada, e que mantém esse estojo como se fosse um compartimento. Então, essa é a definição importante para que a gente, a partir daí, entenda como a cirurgia oncológica nessa situação deve ser feita. No passado, a excisão do mesorreto era feita de forma romba, com a mão e sem seguir os planos embriológicos. Eu vou dizer mais à frente o que é isso, o plano embriológico. E a recidiva nessa situação era de 30% a 40%. A partir de 1982, Hilde, ele padronizou a técnica cirúrgica da excisão do mesorreto, seguindo os planos embriológicos. Eu vou mostrar mais à frente como é isso. E essa padronização, seguindo essa técnica, conseguiu reduzir a recidiva, que era de 30% a 40%, para 5% a 10%. E isso alterou completamente a evolução dos pacientes com câncer de reto. Então, como a cirurgia é feita, existe um plano virtual entre a fáscia própria do reto, aquela que eu mostrei, essa em vermelho, aquela fáscia que recobre aquele estojo mesorretal. Então, entre essa face e a fáscia endopélvica, que recobre a pelve, existe um espaço virtual, e é nesse espaço que a gente faz a dissecção para que o estojo mesorretal seja ressecado de forma completa, de forma a reduzir a chance de recidiva. Então, quando a gente fala em câncer de reto, a gente tem que lembrar que
não só a margem distal, ou seja, a margem intraluminal é importante, como a margem radial. Né? E um patologista inglês chamado Philip Quirk, ele descobriu exatamente isso, porque alguns pacientes que tinham a margem distal adequadas tinham recidiva, enquanto outros não tinham. E ele foi ver que, além da margem distal ser uma coisa importante, a margem radial era fundamental em relação à recidiva. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista tridimensional, certo? Não adianta ter uma margem intraluminal ótima se tem uma violação no mesorreto e a margem radial está comprometida. Então, Philip Quirk, ele foi o primeiro a padronizar esse estudo do mesorreto e a relação do tumor com a margem radial, né? Então, ele propôs essa padronização que a gente usa no INCA e que deve ser utilizada em todos os serviços que tratam câncer de reto, ou seja, é uma padronização em que o mesorreto ele é avaliado de forma com cortes axiais, eu vou mostrar lá na frente. O mesorreto é pintado com tinta nanquim, a peça é fixada em formol. Notem que na área do tumor não é feito aquele corte longitudinal para que a margem radial seja avaliada, certo? E a partir daí são feitos cortes axiais. Então, notem essa peça aqui, em que o tumor está aqui e tem um depósito no mesorreto que vocês notam que a margem radial está comprometida. Né? Então, esse é um fator de mau prognóstico. Então, como eu falei, essa é a forma de padronização da avaliação patológica no câncer de reto. São feitos vários cortes axiais, como vocês podem ver, e todos esses cortes são avaliados na microscopia e avaliando a relação, primeiro, da integridade do mesorreto, vou falar isso mais na frente, e a distância entre a lesão, ou a própria lesão, o depósito tumoral, o linfonodo, a margem radial. E vários trabalhos mostraram que margem radial comprometida está relacionada a pior prognóstico. Maior chance de recorrência, como vocês veem aqui, isso daqui significa que margem radial negativa, 85% não tiveram recorrência local. Margem radial comprometida, só 44% não tiveram recidiva local. Então, isso é um fator prognóstico importante. Além disso, a margem radial está relacionada à sobrevida. Então, vocês vejam que os pacientes que têm margem radial comprometida têm uma sobrevida pior, porque esses pacientes, além de ter recidiva local, eles têm uma maior chance de recidiva à distância. Tá? E aí, o Philip Quirk propôs essa classificação, que na verdade é o controle de qualidade do cirurgião, da excisão do mesorreto, né? Então, ele dividiu em 3 graus, ou seja, grau 3, que é uma boa ressecção, significa que o mesorreto está íntegro, tem uma orientação espacial cilíndrica a peça, vocês vão ver mais na frente, a superfície é lisa, com mínima irregularidade, não tem nenhum defeito mais profundo do que 5 milímetros, e a margem radial é claramente negativa. O grau 2, que é uma excisão moderada, que também é satisfatória, tem uma violação leve com discreto direcionamento cônico distal e exposição de vasos, mas não da muscular própria. As margens circunferenciais estão levemente irregulares. E o grau 1, que é aquele violação grosseira do mesorreto, a peça tem uma formação cônica, tem uma perfuração e exposição da muscular própria, além de uma completa irregularidade das margens circunferenciais. Então, essa é a diferença entre uma excisão mesorretal grau 3, como eu falei, ou seja, a face própria do reto está íntegra, como vocês podem ver, é uma face brilhante, ela é bem delgada, não dá para ver muito bem a olho nu, mas vocês notam que ele é brilhante. O mesorreto tem uma forma cilíndrica, né? O estojo mesorretal está completamente íntegro, não tem nenhuma área de violação. Esse é o grau 3. Aqui é o grau 1, como eu mostrei, aquele mesorreto completamente irregular, com exposição da muscular própria. Então, essa é uma ressecção inadequada.
E aí, quando a gente vai ver qual é o impacto desse tipo de ressecção na recidiva local, esse trabalho mostra bem claramente, ou seja, os pacientes que tinham excisão mesorretal grau 3 tinham uma recidiva local de 1,6%, contra 41% naqueles pacientes que tinham excisão mesorretal grau 1. Então, não só a margem radial, mas o grau de excisão mesorretal, a qualidade da excisão é importante. Então, esse trabalho mostra exatamente isso, ou seja, mesmo esses casos tinham, mesmo tendo margem radial negativa, se eu faço uma ressecção mesorretal incompleta, a chance da recidiva é muito grande. Então, esses pacientes vão ter uma pior sobrevida e uma maior chance de recidiva, mesmo tendo a margem radial negativa. Agora, da mesma forma, para sobrevida, ou seja, uma ressecção mesorretal completa vai oferecer uma sobrevida bem maior do que uma ressecção mesorretal incompleta, mesmo se a margem radial for negativa. Então, o que a gente pode concluir é que a violação do mesorreto é uma catástrofe anunciada, ou seja, uma cirurgia inadequada, sem seguir aqueles planos que eu mostrei, isso vai fazer com que o risco de morte do paciente seja muito maior e o risco de recidiva também 3,5 vezes maior. Então, no tumor de reto superior, tá, a gente faz o que chama excisão parcial do mesorreto, que significa que a gente tem que dar uma margem de 5 centímetros do tumor e uma margem mesorretal de 5 centímetros, para que 5 centímetros do mesorreto distal ao tumor estejam englobados na cirurgia, para que linfonodos, depósitos tumorais estejam todos incluídos nessa margem radial. Então, é falado excisão parcial porque a excisão total do mesorreto, quando a gente fala excisão total, são para aqueles casos de tumores do reto médio ou inferior e que a gente precisa fazer uma dissecção até os elevadores do ânus, como vocês podem ver aqui. Então, isso significa que a gente vai excisar todo o mesorreto, até os elevadores do ânus. Então, para tumores de reto médio inferior, é necessário essa dissecção até os elevadores. Vou mostrar uma cirurgia para vocês. E o ideal é que a margem distal seja de 2 centímetros, mas é aceitável 1 centímetro quando a intenção é preservação esfincteriana. Em relação à linfadenectomia, ela serve não só para estadiamento, mas também como terapêutico, né? Então, a linfadenectomia adequada está relacionada a menor recidiva e um estadiamento mais acurado. Tá? Um número mínimo de linfonodos em torno de 12, tá? E, claro, depois da neoadjuvância esse número diminui bastante, mas 12 é um número mínimo, mas a qualidade da linfadenectomia acaba sendo, às vezes, mais importante do que o número propriamente dito. No câncer de reto, a linfadenectomia inclui a linfadenectomia do trajeto da mesentérica inferior, como vocês estão vendo, inclusive na raiz da mesentérica inferior, certo? Independente se o tumor é de reto baixo, ou reto médio, ou reto mais superior. A linfadenectomia lateral fica reservada para casos em que há linfonodos suspeitos, comprometidos. Isso geralmente acontece em lesões de reto inferior e lesões mais avançadas. A gente pode discutir sobre linfadenectomia lateral, isso é um assunto controverso. A nossa tendência é fazer a linfadenectomia lateral se há suspeita de linfonodos comprometidos pré-tratamento, mas isso é uma coisa ainda controversa, a gente pode discutir isso mais à frente. Em relação à linfadenectomia clássica, a gente sabe que os linfonodos apicais, ou seja, lá na raiz da mesentérica inferior, eles estão positivos em torno de
5 a 7%, certo? Então, é fundamental, mesmo que seja feita a preservação da artéria cólica esquerda, que eu vou mostrar mais na frente, que seja feita a linfadenectomia da raiz da mesentérica inferior, certo? Porque para evitar recidiva naquele local. Uma outra coisa relacionada ao câncer de reto é a disfunção sexual. Então, a gente sabe que quem trata câncer de reto já viu situações em que o paciente está curado, mas que tem uma qualidade de vida ruim, seja porque teve disfunção urinária ou disfunção sexual. A disfunção sexual é multifatorial, vários fatores estão relacionados, mas a gente sabe que a cirurgia pode contribuir bastante para isso. Em torno de 40% dos pacientes com câncer de reto vão cursar com disfunção sexual, tá? Esse número é realmente grande. E a gente pode influenciar nessa situação. Esse é um estudo populacional que comparou sobreviventes de câncer de reto, câncer de cólon e da população normal, mostrando que nos homens, sobreviventes de câncer de reto tiveram mais disfunção erétil e nas mulheres, as portadoras de câncer de reto tiveram mais problemas na esfera sexual. Então, as mulheres também sofrem em relação a essa questão no câncer de reto. E o que é que a gente pode contribuir para minimizar essas sequelas é uma dissecção pélvica mais detalhada, com preservação da inervação, tá? Tanto do plexo simpático quanto parasimpático, fazendo com que essa preservação nervosa haja mínima sequela, tanto urinária quanto sexual. A robótica contribui bastante com isso. Esse é um trabalho mostrando, comparando robótica com laparoscopia, mostrando melhores resultados funcionais em relação à disfunção erétil e à disfunção urinária a favor da robótica. Então, esse é um vídeo que eu vou mostrar, que resume basicamente aquelas técnicas e aquelas abordagens que eu falei. Esse é um vídeo de cirurgia robótica, mas se aplica à cirurgia aberta, à cirurgia laparoscópica, ou seja, os princípios são os mesmos, tá? Eu vou mostrar aqui a linfadenectomia da artéria mesentérica inferior, vou mostrar a incisão total do mesorreto. Esse é um paciente que tinha um tumor de reto médio, a uns 6 centímetros da marginal, era um T3N1, se não me engano, e a lesão foi feita radioquimioterapia neoadjuvante. Então, a possibilidade de ligadura da artéria mesentérica inferior na origem, tá? Do ponto de vista oncológico, todos esses linfonodos que eu mostrei na raiz da mesentérica inferior tem que ser ressecados. Esse daqui é o nervo, é o ramo esquerdo do nervo. Voltou. Deixa eu passar aqui. Eu estava mostrando ali o ramo esquerdo do nervo hipogástrico na linfadenectomia. É possível preservar a artéria mesentérica inferior, o tronco dela. O que eu tenho feito é preservar o tronco para preservar a artéria cólica esquerda, para que o cólon abaixado tenha vascularização melhor. Então, como vocês podem ver ali que eu estou dissecando, é o ramo esquerdo do nervo hipogástrico. Ele fica perto ali da artéria, ele tem que ser dissecado. A robótica permite fazer isso com mais clareza, então ele está ali isolado. E aí, se você for optar pela preservação da cólica esquerda, como vocês estão vendo aí, é fundamental que a linfadenectomia seja feita, tá? Dá um pouco mais de trabalho. Pacientes mais jovens, talvez isso não tenha tanta diferença.
a ligadura da mesentérica inferior na origem seja mais rápida, mas em pacientes mais idosos, talvez isso faça uma diferença em relação à viabilidade do colo abaixado. Então, vocês estão vendo aí, eu fiz a linfadenectomia da raiz da mesentérica inferior, preservei a cólica esquerda, que vocês estão vendo saindo aí à esquerda, tá? Foi feita a linfadenectomia também dessa região. E aí eu estou ligando o tronco da retal superior sigmoidianas, tá? Então, essa é a linfadenectomia que deve ser realizada mínima, né? Então, se a ligadura da artéria na origem também é o tratamento, né, clássico, tá? Aí eu estou fazendo a ligadura da veia, próxima à ligadura da artéria, para que também todo o cólon, né, abaixado tenha suprimento tanto arterial quanto venoso, tá? Para uma anastomose baixa, é fundamental que, se você for preservar a cólica esquerda, que o ângulo esplênico seja completamente abaixado, para que não haja problema de chegada do cólon lá na pelve, tá? Então, é a complementação da dissecção retoperitoneal, a parte mais trabalhosa de preservar esse ramo arterial é que essa dissecção retoperitoneal ela fica um pouco mais trabalhosa, tá? Mas é possível fazer, claro que a robótica torna essa situação mais fácil, né? A liberação do ângulo esplênico, então, como eu falei, se eu preservo aquele ramo esquerdo, a cólica esquerda, é fundamental uma liberação completa do ângulo esplênico para que o cólon consiga chegar lá embaixo na anastomose sem tensão. A parte pélvica, que era a parte que eu queria realmente mostrar, é a excisão total do mesorreto. Então, lembre aquele plano que eu falei, o plano embriológico entre a face própria do reto e a face endopélvica. Esse é o plano que a gente deve seguir, é um plano avascular e que não sangra. Se sangrar, a gente está no plano errado, tá? Então, vocês vão ver esse plano avascular. Aqui vocês estão vendo o nervo hipogástrico, o ramo direito e o ramo esquerdo sendo dissecado, né? Para que a gente encontre aquele plano avascular para excisão do mesorreto de forma adequada, né? Então, esse é o plano avascular que eu falei mais acima, o plano embriológico entre a face própria do reto e a face endopélvica, é um plano virtual. Vocês vejam que não sangra nada, tá? Então, se houver algum sangramento, é que a gente realmente está no plano errado, você vai ter esse tecido conjuntivo aí, areolar, frouxo, na maioria das vezes, né? Nas lesões avançadas pode ficar mais difícil de identificar, mas esse paciente fez radioterapia, tá? Então, o plano é esse. Esse é o plano embriológico que eu mostrei. Notem que o mesorreto ele está completamente íntegro, não há violação. A manipulação do mesorreto é bem delicada. Eu seccionei ali o ramo do nervo que vai para o reto, mas o nervo desce em direção à pelve, certo? E aí vocês notem, então, a ressecção mesorretal seguindo aquele plano embriológico que eu falei. Esse era um paciente que tinha um tumor de reto médio, então, lembrando que nesses casos, a gente vai precisar fazer excisão total do mesorreto, significa que a gente vai ter que fazer a dissecção até o nível dos elevadores do ânus, né, porque todo mesorreto vai ter que estar englobado nessa dissecção, né. Então, a gente seguindo os planos aí, os planos embriológicos, para que não haja nenhum comprometimento do ponto de vista oncológico do mesorreto.
A dissecção anterior é uma dissecção mais difícil, porque a face de Denouvellier, ela é uma face mais delgada, né? Então, é uma dissecção um pouco mais difícil, mas que a gente vai encontrar também um plano embriológico seguindo aquela mesma dissecção do plano posterior. Então, eu começo a dissecção posterior, depois caminho um pouco lateral, sigo anterior. Aqui vocês estão vendo já a vesícula seminal, certo? Aí sendo afastada anteriormente. E mais abaixo a gente vai encontrar a próstata. Então, vocês vejam aí, vesícula seminal direita e esquerda, e aí a separação dela no plano de secção do mesorreto. Claro que o robô, nessa hora aí, nessa fase da cirurgia, ajuda bastante, porque a gente tem um campo fixo e tem a articulação das pinças, isso ajuda bastante. Então, a gente já está descendo próximo ao elevador do ânus. Vocês estão vendo essa parte vermelha aí, onde eu estou dissecando. Isso já é o elevador do ânus, isso daqui, esse músculo aí, já é o elevador do ânus, tá? Então, a gente chegou nos elevadores do ânus para completar a incisão total do mesorreto. Então, a gente começa posterior, vai um pouco lateral, vai anterior, a gente faz tipo um espiral, né? Então, aí é a finalização da dissecção, encontrando ali os elevadores do ânus, aquela área mais vermelha ali do músculo, certo? Para que seja feito o grampeamento e aí finalizando na área de dissecção, tá? E aí, esse aí já é o elevador do ânus, já sendo dissecado. Então, notem que depois disso a gente disseca bem o tecido gorduroso para que o grampeador entre de forma mais fácil, tá? Uma outra questão é da linfadenectomia lateral. A indicação da linfadenectomia lateral, ela tem sido um assunto controverso já há muitos anos, né? Mas existe um trabalho holandês, alguns trabalhos, né? Todos, basicamente, não são randomizados, mas alguns trabalhos mostrando que se você tem um linfonodo lateral pélvico suspeito pré-tratamento e esse paciente faz radioquimioterapia neoadjuvante, mesmo que esse linfonodo desapareça, os pacientes que não fizeram linfadenectomia tiveram uma recidiva maior do que aqueles que fizeram linfadenectomia. Então, com base nisso, a nossa tendência é fazer a linfadenectomia lateral do campo do lado que tinha um linfonodo suspeito pré-tratamento. Mesmo que o linfonodo desapareça pós-neoadjuvância, nossa tendência é fazer a linfadenectomia. Então, vocês estão vendo aí os vasos ilíacos sendo rebatidos medialmente. A gente segue a dissecção até achar o nervo obturador, tá? Então, todos esses linfonodos são ressecados. Nesse caso, essa paciente era uma paciente que tinha um tumor de reto inferior, fez neoadjuvância, e que na avaliação, o linfonodo era suspeito, pré-tratamento, teve resposta pós-tratamento, mas continuava ainda suspeito, né? Então, nesse caso, acho que não há dúvida, se o linfonodo continua suspeito, a linfadenectomia com certeza deve ser realizada, certo? Então, a esqueletização da artéria ilíaca esquerda, né? Na verdade, essa paciente só tinha doença à esquerda. Seguindo aí a dissecção, então a gente separa
na artéria da veia, na dissecção, segue em busca do nervo obturador. E essa linfadenectomia pélvica, ela é um pouco diferente da linfadenectomia pélvica da urologia e da ginecologia, né? No caso, no câncer de reto, não é só uma amostragem, é uma linfadenectomia realmente terapêutica, e que a gente tem que ir realmente lá na fossa obturadora, para que esses linfonodos, que geralmente ficam mais comprometidos na fossa obturadora, sejam ressecados. Então, aí embaixo vocês estão vendo o nervo obturador, certo? E a bifurcação da ilíaca externa e a ilíaca interna. Vocês estão vendo a veia aqui embaixo, então a dissecção realmente tem que ser bem cuidadosa para que não haja lesão do nervo, né? Então a linfadenectomia segue, vocês vão ver mais para frente. A gente já está aqui na fossa obturadora. Tinha realmente um linfonodo mais suspeito, que a ressonância mostrava pós-tratamento, e nós encontramos esse linfonodo e fizemos a ressecção. Vocês podem ver. Então, com o robô você só usa energia monopolar ou bipolar, na necessidade de energia em um aparelho de energia. Na laparoscopia, um aparelho de energia ajuda bastante. Então, esse era o linfonodo comprometido, certo? E aí depois a gente vai ver o aspecto final da linfadenectomia. E além disso, a gente continuou a dissecção por achar que tinha mais um linfonodo ali. Essa hora tem que ter cuidado com a circunflexa, para não ter lesão dela, e ele é o limite da nossa linfadenectomia, tá? Então, o nervo obturador ali, lá embaixo, já identificado, e isso facilita. Então, esse é o aspecto final, já concluindo aí a linfadenectomia lateral. E a visualização das estruturas, que é a artéria ilíaca externa, veia, nervo obturador ali embaixo, a ilíaca interna com a artéria vesical, né, e o ureter rebatido medialmente. Então, essa é a anatomia. Em relação, eu falei só de ressecção anterior, eu vou falar de tumores do reto inferior, que também é outro calcanhar de Aquiles, porque os tumores do reto inferior parecem ter um prognóstico pior. Como vocês podem ver nessa publicação, os pacientes submetidos à amputação de reto tiveram uma sobrevida pior, tanto sobrevida livre de doença, quanto recidiva câncer específico. Então, se achava que os tumores de reto inferior tinham um comportamento biológico mais agressivo, mas, na verdade, a questão era relacionada à otimização dos resultados da cirurgia. Cirurgia no câncer de reto inferior também precisa seguir alguns preceitos e que podem melhorar, otimizar esses resultados. Então, a gente pode ver, como eu falei, que os pacientes com tumor de reto inferior, submetidos a uma amputação de reto, eles têm uma recidiva local bem maior do que os pacientes com ressecção anterior de reto. E isso não tem relação com a biologia tumoral, isso tem relação anatômica. Como vocês podem ver nesse trabalho, quanto mais próximo da margem anal, maior a chance de margem circunferencial positiva. Então, o que a gente chega à conclusão, e esse trabalho mostra isso, é um trabalho que avaliou ressonância e espécime cirúrgico, mostrando que a margem radial comprometida mais frequentemente estava entre 3,5 a 4 centímetros da margem anal, tá?
E aí eu vou explicar o porquê acontecia isso. Como eu falei, em relação ao tumor de reto médio, a margem circunferencial, ou seja, a margem radial, é um fator prognóstico importante. E no câncer de reto inferior, a amputação de reto clássica seguia dessa forma. O cirurgião fazia o tempo abdominal até encontrar os elevadores do ânus e dissecava entre o mesorreto e o elevador do ânus, e aí parava a dissecção e ia pelo tempo perineal até encontrar essa dissecção lá em cima. O que acontecia era exatamente no ponto em que o tumor se apresentava, é que fazia essa conformação cônica do espécime, e o ponto mais crítico onde o tumor se apresenta é onde tem a menor margem radial por conta dessa forma de cirurgia. Então, a partir daí foi desenvolvida essa nova técnica chamada de amputação de reto extraelevadora, ou seja, a dissecção da parte abdominal, ela vai até os elevadores do ânus, mas só que não há a dissecção entre o mesorreto e o elevador do ânus, né? E o tempo perineal engloba toda a musculatura elevadora do ânus até sua inserção na parede óssea. Então, isso faz com que a peça, vocês podem ver aqui à direita, a peça seja uma peça cilíndrica, e a área mais crítica, onde está o tumor, é onde a gente tem uma margem radial adequada. Então, a gente viu que a cirurgia convencional, né, faz com que a margem radial fique comprometida por conta dessa conformação cônica da peça. E com a excisão extraelevadora, a gente consegue ampliar essa área de ressecção e faz com que a peça vire uma peça cilíndrica. Então, vários trabalhos mostraram essa ressecção extraelevadora tem vantagem em relação à dissecção padrão, mostrando menos margem radial comprometida e menos perfuração intraoperatória, tá? Então, esse é um trabalho multicêntrico que mostrou exatamente isso. Vejam o padrão de uma ressecção convencional, em que a peça ela é completamente cônica, e uma ressecção extraelevadora com a peça completamente cilíndrica, né? Então, foram feitos estudos de morfometria mostrando que essa ressecção extraelevadora esteve relacionada a uma maior dissecção mesorretal e uma área maior de ressecção mesorretal, né? Então, do ponto de vista oncológico, uma ressecção superior. Esse é um outro trabalho mostrando exatamente isso, que os pacientes submetidos à ressecção extraelevadora tinham menos margem radial comprometida, menos perfuração intraoperatória, né? E a área de ressecção do mesorreto era sempre maior do que a cirurgia convencional. E uma coisa interessante é que a cirurgia na posição pronada teve menor taxa de perfuração do que na posição em litotomia. Porém, a complicação dessa cirurgia é que o defeito perineal é um defeito grande, e as complicações estão relacionadas às complicações da ferida operatória, maior chance de infecção, maior chance de deiscência, geralmente precisa de colocação de tela biológica ou de um retalho miocutâneo, tá? Então, a excisão, a amputação de reto extraelevadora, ela pode ser feita tanto pela litotomia quanto pela técnica pronada. Eu prefiro a técnica pronada, eu vou mostrar o porquê, porque o seu campo de visão é bem maior, né? Essa angulação na ressecção convencional por litotomia. Na ressecção por via pronada, a gente faz a secção do cóccix, isso aumenta o seu campo de exposição e seu grau de visão, você tem uma exposição muito melhor, e isso ajuda bastante nessas dissecções
tumores mais avançados. Isso é comprovado, isso é um trabalho do Rodrigo Pérez, mostrando exatamente isso. Quando você faz a secção do COX por via pronada, você aumenta seu grau de visão de 35 graus para 72 graus, então você consegue ver, se amplia bastante essa visão intraoperatória, e isso ajuda bastante na dissecção. Então, esses são os parâmetros que a gente usa. O COX, lateralmente a tuberosidade isquiática, então, na incisão extraelevadora, toda a musculatura do elevador do ânus é ressecada, junto à inserção óssea dela, vocês vão ver na cirurgia. A única diferença é que você tem que aprender a operar de cabeça para baixo, né, porque as estruturas estão em ordem diferente do que a gente costuma operar. Então, essa é a maior dificuldade, leva algum tempo, mas depois que é aprendido, isso fica realmente bem mais fácil, né? Então, hoje em dia, na nossa prática, a gente tem usado nos tumores mais avançados. Então, esse era um paciente que tinha um tumor de reto inferior, bem avançado, que invadia a vagina, foi feita a neoadjuvância, a paciente foi para a cirurgia, eu vou adiantar aqui essa parte. Tinha uma invasão de vagina. Na ressecção extraelevadora, a gente não faz uma dissecção tão baixa, a gente chega próximo do COX e para a dissecção, tá? Para que o tempo perineal complemente a dissecção, como eu mostrei naqueles desenhos mais para frente, tá? Então, a gente começou a colpectomia por via abdominal, abertura da vagina da parede posterior, porque a lesão realmente estava com invasão grosseira da vagina, como vocês podem ver aí. E essa complementação da cirurgia por via perineal ajuda bastante. Então, a vagina está sendo ressecada em monobloco com o espécime do reto, certo? Eu vou adiantar mais um pouquinho. E aí, uma vez chegado próximo ali dos elevadores, a gente encerra a dissecção para continuar por via perineal. A gente já faz o grampeamento, já faz a colostomia, já deixa meio preparado para ir para o tempo perineal e retirar a peça por via perineal. Tá? A gente coloca o paciente em posição de canivete para fazer a ressecção extraelevadora. Tá? Como eu falei, a visão é realmente bem maior. Então, a gente não precisa ressecar tanta pele. Na verdade, aqui era um tumor de reto, não era um tumor de canal anal. Você pode economizar a pele, tá? Mas a questão é a dissecção lateral, encaminhando para aquela base que eu falei, né? As tuberosidades isquiáticas são o ponto de referência na hora da ressecção, tá? Então, aqui a gente seguindo a dissecção dos retalhos lateralmente, né? Tendo como parâmetro a tuberosidade isquiática. A gente sempre secciona o COX, isso dá aquele ganho importante de visualização, né? O ângulo de visão aumenta bastante com a secção do COX, e aí a gente pega a peça e coloca ela, dá uma cambalhota na peça, vocês vão ver. Então aqui é a secção do COX, isso facilita bastante, né? Isso vai fazer com que a gente acesse lá a fáscia pré-sacral, né, valdaia, e encontre a dissecção que a gente fez por via abdominal, tá? Então, o COX sendo ressecado faz com que a gente tenha acesso, e aí, a partir daí, vocês vejam que toda a musculatura elevadora do ânus está sendo ressecada na sua inserção na parede óssea, né? Ou seja, a
gente consegue fazer uma incisão bem mais ampla, né? Então, notem que a secção do elevador do ânus está sendo bem na inserção na parede óssea, né? Então, isso faz com que a ressecção seja bem mais... Aí, aqui é o aspecto final, a colpectomia. Mostra aí a parede. A parede... Quer que dá uma pretinha? Parede lateral, com a secção e a margem realmente radial. Aqui o limite lateral, a parede do osso. A inserção óssea do elevador do ânus e a secção da colpectomia posterior, coluterina, né? Então, essa paciente era idosa, a gente acabou decidindo por não fazer uma reconstrução da vagina. E vocês vão ver que esse defeito realmente fica grande, é necessário colocar uma peça. Então, notem o resultado da peça, a vagina ali com lesão, a peça de aspecto cilíndrico, toda a musculatura do elevador do ânus ressecada, a peça tem um aspecto cilíndrico, né? E aí a reconstrução com a tela e a reconstrução perineal. A gente publicou nossos resultados sobre essa técnica elevadora, mostrando que essa técnica realmente é adequada para lesões avançadas, né? Então, em resumo, o cirurgião é um fator prognóstico, então a gente deve ter obstinação pelos princípios oncológicos no câncer de reto, ou seja, um TME de boa qualidade, seguindo aqueles planos embriológicos que eu mostrei, uma linfadenectomia adequada. A gente não deve esquecer da preservação nervosa, que é muito importante em relação à sequela do paciente. E nas amputações de reto para lesões avançadas, a técnica extraelevadora realmente parece ser superior ao tratamento técnica convencional. Então, eu encerro com essa frase: princípios não são princípios se você escolhe quando irá segui-los. Então, a gente não tem escolha, tem que seguir esses princípios se a gente quiser que o nosso paciente tenha uma sobrevida melhor, um resultado oncológico melhor. Obrigado. Nossa, Marquinhos, excelente, bicho. Vou te falar uma coisa não. Você está cada vez melhor nessas aulas, hein? E a sala, e a cirurgia, pô, parecia que você está operando um boneco de cera, não sangrava nada, bicho. Bom, a gente vai aprendendo, né? Então, muito legal, muito legal. A questão é essa: se está no lugar certo, é que não está sangrando. Não está sangrando porque está no lugar certo. A gente teve pico aqui de 29 pessoas vendo ao vivo no mesmo tempo. Você está de parabéns, né, cara? Ah, legal. Você vai dar bastante tempo. Agora, antes de mais nada, eu queria pedir para aquelas pessoas, a gente está com 24 agora, que estão assistindo, para poder dar lá o joinha no vídeo no Marquinho, se inscrever no canal e marcar lá, se for residente do INCA e quiser assistir às nossas aulas, serão 42 aulas do curso de cirurgia oncológica que a gente está produzindo, né, que a gente fazia no passado, agora está digitalizando. Clicar lá no sininho que você vai receber aviso toda vez que a gente for programar um novo vídeo. Isso é muito importante para quem quiser acompanhar. Agora o Marcos está aí à disposição para responder as perguntas dos residentes ou de quem estiver assistindo. Tem que só escrever no chat do YouTube a pergunta que você quiser, que a gente apresenta aqui na tela. Tá? Até o momento a gente não teve nenhuma pergunta, mas fica à vontade para perguntar. Oportunidade única de a gente ter aqui o Dr. Marcos à disposição para responder perguntas diretamente. Ô, Marcos, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar. Como é que você faz ali para poder dissecar ali o obturador por detrás da veia, que nem você mostrou ali? Aquilo ali é uma manobra, às vezes, nem sempre simples, né, cara? Aquela veia nem sempre solta com facilidade.
Eu aprendi quando fiz fazendo linfadenectomia do obturador, eu sempre entrava na amplificação dos ilíacos e acessava pela frente, nunca por trás ali, que nem você mostrou. Aquele acesso ali lateral, acho que facilita porque você consegue rebater a artéria veia mais medial e você já chega direto no obturador. Fica mais fácil de encontrar o nervo obturador. E aí depois que eu encontro, aí eu sigo para aquela dissecção medial, como você falou. Então, essa exposição da artéria e da veia lateral ou medial ajudam nisso. Você consegue já achar o nervo obturador e fica mais fácil sua dissecção. Eu aprendi a achar o plano do mesorreto, tá? 1820, que eu não fui residente, seguindo o túnel do ureter, né? A gente seccionava posterior, achava a espuma, depois achava o ureter, colocava o dedo por cima do ureter e o dedo levava até a face lateral do mesorreto para poder achar o estojo mesorretal e ligar, comunicar os dois, o posterior, que você já tinha dissecado, com o lateral do ureter. Como é que você consegue fazer isso com o robô, para achar esse plano? Não deve ser tão simples quanto meter o dedo ali, né? Não, acaba que, como você faz a ligadura da mesentérica inferior e você vem em direção à pelve, sempre rebatendo a mesentérica inferior que você ligou, ou a retal superior, se você preservou a cólica esquerda, você vai entre aquele plano e a artéria ilíaca. Então, nesse plano, quando você segue ali, você já vai encontrar o mesorreto. Aquele plano embriológico entre a face própria do reto e a face endopélvica. É naquele plano que eu mostrei que o nervo está exatamente separando aonde você tem que ir. Você tem que ir acima do nervo, deixando o nervo para baixo, e logo acima do nervo você já vai ver que você vai encontrar aquela espuma do mesorreto, que aí você consegue achar com mais facilidade. Então, o macete é seguir a artéria, achar o nervo e achar a espuma ali nesse ponto, então. Sim, acaba que é mais ou menos a mesma posição do ureter ali, né? Próximo do ureter. Sim, é a mesma posição, mas a dica é essa, você sempre rebater a mesentérica que você ligou anterior e um pouco abaixo dela, e aí a partir daí você vai já identificar onde é que está o nervo. Outra coisa importante que você falou é que uma vez que você tenta você preserva a cólica esquerda, que eu acho importante, idoso, que nem você falou também, muito bem falado, é que isso vai te atrapalhar na hora de descer o colo. Então você tem que soltar todo o ângulo esplênico, né? Que às vezes demora mais até do que soltar o mesorreto, que tem ângulo esplênico difícil pra caramba, né? É verdade. Então, se você deseja preservar a cólica esquerda, é fundamental que você solte o ângulo esplênico todo. Se eu preservo a cólica esquerda, eu solto o ângulo esplênico completamente, do metade do transverso até lá embaixo, entendeu? Para que o cólon abaixado consiga chegar lá na astomose. Senão você vai ter dificuldade, se você não fizer essa liberação completa do ângulo esplênico, não vai chegar. Bom, a gente está aqui com 59 minutos, marquinho britânico para começar e britânico para terminar. Então, a gente não teve mais nenhuma pergunta, então acho que a gente vai poder encerrar essa aula e agradecer demais aí o Dr. Marcos Valadão pela gentileza de ter participado do curso, passado um pouco do seu conhecimento aí para os residentes e para mim. E para mim foi ótimo, porque eu praticamente não tenho visto mais cirurgia de reto no INCA. Então, eu sempre me lembro um pouco como é que foi, que é o que a gente mais operava quando eu era residente, né, Marcos? É mesmo. E depois, segundo ponto, estômago, né? É verdade. Aqui tem o Rafael, fez um comentário aqui, só para demonstrar aqui, dando os parabéns aí pela aula. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos aí. Parabéns, Carlos, por tudo aí, pelo seu empenho em difundir o conhecimento da cirurgia oncológica. Eu acho que isso vai ser um marco e que vai ajudar muita gente que realmente tem interesse em aprender sobre cirurgia oncológica. Parabéns pelo seu empenho
pela sua dedicação. Muito obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Os meninos merecem, né? Vamos seguir em frente. Alguém ajudou, a gente ensinaram para a gente tem o dever de ensinar para o próximo. Né? Isso aí. Vamos em frente. Um abraço. Um abraço. Obrigado.